Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Gente, eu já sempre começo do mesmo jeito, sabe? Que o convidado aqui é muito especial, mas é verdade. Que culpa que eu tenho de tanta gente boa na minha vida. Elisandra Barbiero, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laila. Ó, eu estou muito feliz de estar aqui te conhecendo, te admiro pelas redes sociais, acompanho a história da sua família. Eu estou muito, muito feliz, de verdade, de estar aqui com você, com Gente, vocês. eu também tô aqui, só alegria. É bom a gente ter esse contato pela rede social e quando se encontra É, pessoalmente, nós temos amigos em comum. Quando o Matias chegou, nós também tivemos esse contato, né? Inclusive, Lisandra tem um papel importante, depois eu vou contar pra vocês. Lisandra é escritora, né? Jornalista também, servidora pública. E a gente vai contar aqui porque o lado dela da adoção é diferente do meu. Eu sou mãe por adoção, a Lisandra é filha por adoção. E agora também ela trabalha esse tema, se tornou uma referência quando a gente se fala em adoção aqui no Brasil. Mora em Brasília, a gente está aqui em Vila Velha de férias, ela veio para cá e aí a gente teve esse prazer de conversar hoje. Lisandra, eu queria que você se apresentasse um pouco para quem está assistindo a gente. tá. Eu sou jornalista, eu sou escritora, trabalho também com essa temática da adoção, levando informação, desconstruindo preconceitos que ainda nós estamos avançando nisso, mas ainda há muito a avançar, porque as pessoas ainda têm medo, né? Você como mãe sabe disso. Eu imagino que você ouviu muita coisa quando decidiu junto com seu marido pela adoção. Então, hoje eu trabalho com isso também. Amo escrever. Eu tenho 3 livros publicados e acabando que eu esqueci, porque eu esqueci de trazer. Você me desculpa, Laila, para poder mostrar. Mas eu adoro escrever. Acho que a leitura, além de possibilitar um mundo de descobertas, ela possibilita também uma conexão com a alma da gente. Com certeza. Então, ler é muito bom. Eu tenho cada vez mais me dedicado à leitura, a escrever. Escrevo também sobre adoção. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui com você. Lisandra, pra gente começar a nossa conversa, você conta um pouco da sua história, assim, pra gente, né? Quando que você soube que era filha por adoção? Como que foi isso pra você? Que eu imagino que quem tá assistindo a gente, por exemplo, eu sou mãe. Eu falo com o Matias, ó, eu vejo alguma grávida, eu falo, tem esse neném aqui que veio da barriga, você não veio da barriga da mamãe. Mamãe esperou você Hum. no coração, ele aponta o coração, falo, Uhum. você veio de outra barriga, mas ele não entende, que ele vai fazer, né, 2 aninhos. Mas assim, como que foi pra você saber da adoção? Você já sabia desde criança? Uhum. Como é que foi? Laila, eu vou fazer 40 anos. Então, eu venho de um tempo em que as pessoas tinham até medo, né? Quando você falava que era adotiva, as pessoas pediam a desculpa. Eu não sabia. Então, existia muito tabu em se falar sobre isso. Eu fui adotada por uma família branca. Minha mãe não, em casa não se falava sobre adoção. Veio através de uma curiosidade minha, que eu descobri quando eu estava perto dos 7 anos de idade. E aí eu tinha voltado da escola. Eu sempre, quando eu conto essa história, gente, para mim é uma emoção muito grande, porque me faz voltar aquela criança, sabe? E eu falo que foi a maior confidência de amor que eu tive na minha vida. Foi ouvir da minha mãe que eu não tinha nascido da barriga dela, porque voltando da escola tinha uns retratos e ali eu me vi diferente da minha família, não sei porquê, mas naquele instante, olhando aquelas fotos, me vi diferente. Questões de cor não eram faladas na minha casa. Hoje a gente está mais avançando nessa questão do debate racial, que é extremamente importante, principalmente dentro do contexto da adoção, levando em consideração que mais de 70% das crianças disponíveis elas são pardas ou negras, então é muito. Você que está aí na fila e que é branca, possivelmente seu filho vai ser pardo ou negro. Então é importante você ter esse tipo de consciência, mas naquela época não tinha. Então eu fui adotada numa família branca, não se falava sobre raça. E ali eu me vi diferente deles, peguei uma daqueles retratos, fui até o quarto em que a minha mãe estava, bati a porta. E sabe na ingenuidade de criança mesmo, Laila? Eu estava levando aquelas fotos aqui, e mamãe imaginou que fosse uma atividade de escola. Ela, você trouxe um presente para a mamãe? Eu falei, não. Eu quero saber por que eu sou assim. Minha mãe não entendeu a minha pergunta, porque não estava num contexto de conversa, né? E aí eu lembro que eu me aproximei perto dela, coloquei meu braço ao lado dela e refiz a pergunta. Aí minha mãe
começou a chorar, literalmente. E aí eu aproveitei, coloquei as fotos que eu tinha levado aqui comigo e falei, aonde eu estou na sua barriga? Porque eu tinha foto da minha mãe grávida ali, dos meus irmãos. E nessa hora eu me lembro que a minha mãe, como mãe muito sábia, e como é importante os pais falarem com naturalidade por isso, porque nesse momento, é, eu como filha, eu acho que os pais da gente é que dão condição para a gente abraçar a nossa história ali. E eu falo, toda vez, lá eu tenho, vou fazer 40 anos, toda vez que eu volto nessa cena eu me emociono. Tô vendo. Eu me emociono, porque nesse instante minha mãe falou, minha filha, eu não tenho nenhuma foto de você na minha barriga. Porque, na verdade, você não nasceu daqui, o tempo todo você foi gerada aqui, ó, no meu coração. E minha mãe apontava para mim, e eu, na minha ingenuidade de criança, eu achei tão lindo aquilo. E eu senti que minha mãe precisava de um abraço ali, porque, embora ela me fez entender que eu tinha vindo para nossa família de um jeito diferente dos meus irmãos, eu era muito pequena. Então eu não estava conseguindo entender ali que ela estava dizendo o seguinte: olha, você veio pela adoção, seus irmãos não. Mas eu entendi que era diferente. E ela, para ela, aquele significado do coração era algo muito sério, porque ali ela estava falando: olha, você não nasceu de mim. E ali eu abracei minha mãe, nós duas nos abraçamos muito e eu falo que foi a maior confidência de amor que eu tive na minha vida, que eu não tenho como esquecer. E eu agradeço muito a minha mãe por isso, porque ela foi maravilhosa. Ali ela me deu muita segurança do quanto eu fui desejada na nossa família. E é assim que eu descobri que eu era filha adotiva. E você vê, né? Você pode não ter entendido exatamente o que que era adoção, mas você se sentiu amada. Muito amada, me senti muito especial. Minha mãe me fez entender ali que, embora ela não tivesse nenhuma foto comigo dentro da barriga dela, aquele registro ali não desmereceu em nada a maneira como eu cheguei na minha família, que eu fui tão amada e esperada quanto. Tanto que você é importante nessa família, né? Eu sou mesmo. E você vê, é uma coisa simples, né? Simples Que de às vezes a gente dizer. pode pensar, ai, o que que eu vou falar, como que vai ser? Mas é amar. E é no dia a dia que as coisas vão acontecendo. É, e falar com naturalidade, né, Laila? Sim, sim. Falar com naturalidade. Eu acho que isso é muito importante, a gente naturalizar a adoção. Sabe lá, eu tenho um perfil na rede social. Pode falar desse perfil, Posso falar? acessem, claro. Por favor, se chama Adoptare Oficial. E muitas mães que adotam crianças pequenas, elas têm esse medo, né? De falar sobre a adoção, de contar, porque existem de fato muitos traumas. Mas Sim. eu acredito que é quando você esconde alguma coisa, quando você não dá a segurança que o seu filho precisa para saber que, olha, não veio da sua barriga, mas eu sou amado da mesma forma, né? Então, elas vêm falando, mas eu não sei com que idade, isso, aquilo. E eu falo, olha só, a sua história ela é muito bonita. Você, quando contar para o seu filho, para sua filha sobre a adoção dela, eu tenho certeza que vai ser a história mais, assim, importante da vida dela. E essa história, eu falo, Laila, ela foi escrita. Quem escreveu essa história foi quem deu início à adoção, ou seja, o pai e a mãe. Então, e essa obra ela tem um valor muito significativo, que é a obra da sua família, é a obra de vida do seu filho. Você vai deixar que outra pessoa leia essa obra do seu filho? Porque ninguém, Laila, ninguém vai contar a história da vida do seu filho com tanto amor e respeito como você e seu marido. Não, e você falando assim, né? Eu passo um filme na minha cabeça, porque a gente conversava um pouquinho antes. Só Deus sabe, né? O tanto a gente falava do vídeo da nossa história que viralizou. Por que daquele choro? Só Deus sabe quantas vezes que a gente chorou, quantas vezes a gente sonhou em ter esse filho, quantos testes negativos que não era ainda um filho. Então, quando o filho chega, é uma alegria, é uma felicidade, é um amor que, assim, é muito bom. Eu, como mãe, poder contar isso, né? E aí você falando, Lisandra, eu lembrei aqui do presente que você deu pro Matias, pra gente, Uhum. né?
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, gente. Olha que coisa linda. É lindo. Hoje, por diferentes questões, ela não conseguiu fazer mais a continuidade a esse projeto, que faz parte também, né, da página que a Elisandra acabou de falar. Eu Adoptare, que é adoptare. adoção em latim. Ah, pronto, adoptare. Agora eu não erro mais, por isso que eu Aham. evito falar. Gente, isso aqui é de uma riqueza. O Matias pede pra ver todo dia. Vê álbum, mamãe, vê álbum, mamãe. Já até mostrei que tá rasgado. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas como que surgiu a ideia de fazer esse material que conta a história, né? Que é uma Aham. forma de contar o que a gente acabou de A que a gente conversar. surgiu da minha própria história, Laila. Porque lá em casa minha mãe tinha os álbuns dos meus irmãos que ela gerou na barriga. E sempre quando chegava a minha vez de pegar esses álbuns antigos, naqueles momentos de família, Natal, que reunia todo mundo, eu perguntava à minha mãe, eu falava, mãe, cadê o meu? E minha mãe sempre ficava com uma tristeza no olhar. Ela falava, minha filha, você não tem, porque você esqueceu que você nasceu do coração da mamãe? Aí, como esquecer? Eu não tinha, Sim. né? Então, toda vez ela dava essa resposta, às vezes triste mesmo, sabe? Com o coração contrito. Porque ela tinha falado, você não nasceu da barriga da mamãe. Naquela época não tinha nada parecido. E aí eu cresci, me formei em jornalismo. E aí eu falei, depois de muito tempo pesquisando, pensando, eu falei, gente, por que não? Né? Passou a minha vez, mas para os adotivos que virão, Não, né? Lisandra, você tem que ver o sorriso do Matias. Acho que dá pra ver aqui, ó. Não sei. Tá dando pra ver por aqui, Thiago? Quando ele vê essa foto dele aqui, sabe? E o É, meu sogro é falecido, o meu pai é falecido, e ele fala vovô Zazá, vovô Dedê, vovó. Aí ele olha e fala assim: um monte de vovó, um monte muito. de vovó. E aí quando ele vê a foto dele, ele dá um sorriso, Cria porque é pertencimento, né, lindo, né? Laila? É, ele é lindo, né, gente? Ele Eu é vou falar pra vocês. maravilhoso. E o álbum é maravilhoso, vai contando toda a história, a gente reúne foto das famílias, da nossa família, né? Mas, Lisandra, vamos contar mais sobre a adoção. O que que você diria para quem está assistindo a gente, que pensa em adotar? O que que você acha importante a pessoa ter essa consciência antes de dar o passo? Clarice Lispector, eu adoro literatura. Eu acredito que é no livro Mundo da Descoberta, se eu não me falha a memória, mas ela tem uma frase nesse livro que fala assim, Laila, depois do medo vem o mundo. Medo a gente tem, independente da forma como acontece a gestação. Você criar um filho, eu não estou falando gerar um filho, eu estou falando criar um filho. É muito difícil, é muita responsabilidade. Então, você tem em mente que a adoção é você exercer o dever parental. A adoção é compromisso, é responsabilidade. Então, a gente fala da questão da romantização. Eu não sei por que romantizam, porque criar filho é difícil. É. Tem que ter dedicação, gente. Seja pela via da adoção ou não, você está lidando com uma vida. Então, que você tenha em mente que você vai educar para a vida, você vai ensinar, você vai orientar, você vai cuidar, você vai amar, você vai gerir, de fato, aquela vida que chegou até você. Então, tenha em mente que a adoção é exercer o dever parental. Medo vai existir, como existe daquela que vem da barriga. Mas eu acredito como Clarice Lispector, sabe, ô Laila, que depois do medo vem o mundo. E vem um mundo, gente, de amor. Meu Deus, como eu amo abraçar minha mãe. Olha, eu tô com quase 40 anos. E eu e minha mãe, a gente tem uma afinidade muito amorosa, de muita cumplicidade. Eu tomo café, minha mãe tá deitada na rede, eu sento com quase 40 anos, tadinha da minha mãe. Minha mãe tem 80. Eu sento com café no colo da minha mãe e bebo balançando na rede. Que delícia que é isso. Então vem um mundo de descoberta, vem um mundo de ensinamento, vem um mundo de acolhimento, vem um mundo de amor. Eu acho assim, ô Laila, eu vivo a adoção pelo contexto de filha, né? Como a gente está falando. Mas eu conversei com a minha mãe em muitos momentos sobre quando ela decidiu me adotar. E conversando com outras mães agora que estão nesse caminho, eu vejo que muita coisa não mudou, não.
Porque quando a minha mãe falou para pessoas próximas que iria adotar, ela, quando vinha alguém olhando para frente, era um mundo de incerteza. Quando eu via alguém para trás, era sempre alguém para apontar alguma história que não tinha dado certo, que tinha errado, que tinha ido para droga, que tinha, enfim, agredido a família. E minha mãe fala que ela, olhando para frente, olhando para trás, ela sentiu muito medo. E aí, então, ela decidiu olhar para o lado. Eu achei muito bonito isso da minha mãe. E nisso que ela decidiu olhar para o lado, ela olhou para mim. Ela viu o meu lado. Ela viu o lado daquela criança que, que precisava de ter uma família, porque toda criança precisa de ter uma família. O mundo é muito difícil quando a gente tem um apoio da família. Imagina você crescer sem. Então ela fala assim, minha filha, quando eu olhava para frente era só incerteza, quando eu olhava para trás era só uma história difícil. Sempre alguém apontando alguma coisa ruim. E aí, naquela confusão, eu e seu pai olhamos para o lado. E nisso que nós olhamos para o lado, nós enxergamos você ali, aí o coração bateu e a gente falou bem assim: Lisandra agora é nossa. Sozinha ela não vai estar mais, ela vai caminhar conosco, porque nós vamos caminhar juntos enquanto família. E eu acredito muito nisso também, porque eu já vi alguns pais, Laila, por adoção, falar que adoção é sobre eles, ou seja, sobre os filhos. Eu, Lisandra, já penso um pouco diferente. Eu acredito que a adoção é sobre nós. Nós, filhos, nós, pais. Porque nós juntos, nós somos uma família. Com Então, certeza. eu não acredito nessa separação, nessa divisão, não. E eu quero que a adoção seja sobre nós, a nossa história junto em família. Então, não tenha medo. Porque depois do medo, depois do mundo, depois do medo vem o mundo. Ai, gente, é um mundo muito lindo, sabe? Eu fico assim, Lisandra, eu sou apaixonada. Eu não romantizo, porque o desafio é diário, é a entrega. Amor é isso, né? O Olha aí. amor. Eu falo que assim, quando nosso telefone tocou para conhecer o Matias, eu já amava o meu filho, porque eu tinha decidido amar o meu filho. Eu não Uhum. sabia como ele era, mas eu já o amava. Não é uma coisa que você olha e acontece uma coisa mágica. Não é, pelo menos para mim não foi assim. Mas era um amor já decidido. E esse amor ele só vai crescendo. Uhum. E hoje eu falo pra você que eu nem me lembro que o Matias, por mais que a gente trabalhe adoção, mas não há diferença nenhuma. Não há diferença E a nenhuma. gente conversava que ainda tem as pessoas, né, que acham que eu vou engravidar e tal. E eu falo, gente, eu me sinto completamente realizada. Mas não é assim, um pedaço, não. É É completamente. E completamente. eu sei que ele também tem Uhum. esse coração assim cheio pela nossa convivência, pela troca. Ó, é uma bênção. Você está falando aí, Lara, de que não se vê um pedaço, mas completamente. Eu estava no interior do Espírito Santo agora, em Vargem Alta. Lá eu conheci uma pessoa que também veio pela adoção. O nome dela é Ritiele. E eu sempre já ouvi de tudo nesses momentos. Eu sempre pergunto como foi para você saber, porque eu gosto de ouvir histórias. E sempre alguém fala assim, do coração, né? Que eu acho muito bonito isso. Eu acho uma simbologia, o coração é onde bate, né? E aí ela usou para mim uma frase que eu nunca tinha escutado. Como é bom a gente poder conversar, que a gente Sim, a sempre troca. aprende, né? E ela falou assim: quando eu soube que eu era adotiva, minha mãe falou bem assim que eu não tinha nascido dela, que eu tinha vindo dela. Eu falei assim: nossa, que bonito isso. Você não nasceu de mim, você veio de mim. No sentido que você está falando, não é um pedaço, é completo, Sim. né? Vem de dentro mesmo. Eu acredito muito E não nisso. é uma maternidade, uma paternidade, uma filiação diferente. Assim, lógico, né? O modo de chegar é diferente, mas não tem diferença. É uma coisa que é realmente, assim, é extraordinária. É um amor completo, abundante, que vem do coração mesmo da gente. É lindo Uhum. demais. É lindo demais. Mas para quem não conhece tanto, né? Não experimentou, tem muito preconceito. Muito, muito preconceito. Eu já tive também. E volta e meia também, né? Sempre quando eu sempre nos lugares públicos que eu vou, Laila, públicos, o quê? Um shopping, um salão de beleza, você vai fazer sua unha. Eu pego e solto assim para poder ver e para poder falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está numa dúvida e você conversando, ela nunca teve a possibilidade de ver alguém que tem uma história para poder falar, e ali você traz conforto e segurança ao coração da pessoa. E sempre quando Laila, não tem uma única vez. Eu tô falando hoje.
que eu não me deparo com preconceito. Qual que é um preconceito mais comum que você Ah, escuta? olha, gente, toma muito cuidado com isso, porque assim, você não sabe o que vem, né? Ah, uma pessoa que adotou perto de mim, uma amiga, ele entrou para as drogas, o menino só trouxe problema para dentro de casa, ele não respeitava, e eu me posiciono e falo, nossa, mas eu tenho tanta história linda, inclusive eu sou adotada também e amo minha mãe. Tem uma história, a pessoa fica assim, congelada, sem graça. Teve uma que ela, literalmente nem quis fazer o cabelo que queria fazer. Porque ela ficou tão desconcertada, porque assim, Laila, eu acho que sempre alguém tem uma história ruim para contar. E eu acho que quando a gente tem história ruim para contar, a gente tem que silenciar. Sim. Porque a gente acaba plantando medo e propagando insegurança. Quando, na verdade, a maioria das histórias, elas são bonitas de se viver e boas de se contar. Então, a gente tem que contar, espalhar, principalmente num contexto de adoção, em que essas crianças, assim, fazer aqui um parênteses. É, Laila, eu não conheci nenhuma criança que foi colocada para adoção que tenha essa motivação de ser colocado para adoção, motivação feliz. Sempre tem uma história triste por detrás. Com certeza. Sempre tem. A minha também. Então, assim, a gente é certo a gente criminalizar aquela criança porque ela tem uma história de vida diferente da sua? Claro que não. Claro que não. Então, assim, o fato de você não saber a origem, o maior preconceito é esse, a questão da criminalização da origem biológica. Ah, você não sabe quem foram os pais dessa criança. Então, como se a gente tivesse, na verdade, tendência a ter uma vida disfuncional, desvirtuosa, como se a gente fosse um futuro filho problemático dentro da família. Então, isso é um preconceito que, assim, é ruim. E que não é verdadeiro, gente. Não é verdadeiro. Inclusive, a própria ciência já diz isso, né? Não é a nossa. Não é a biologia que define 100% como nós somos, mas o meio em que a gente está inserido, os valores, os ensinamentos que nós fomos que nós estamos recebendo. É isso que faz a diferença na nossa personalidade, no nosso caráter. A biologia não é um fator determinante de quem nós somos. Então, não é porque muitas dessas crianças, você sabe disso, que são colocadas para adoção, a gente também não pode esquecer que a adoção também é uma questão da vulnerabilidade social, né? Tem aí a questão da pobreza, das drogas. Isso tem, de fato. Muitas dessas crianças, elas vêm desse contexto, né? De Sim. negligência, de abandono, num contexto de vulnerabilidade social muito difícil. Então, tem esse medo, né? Ah, não, porque a mãe era usuária de crack e ele vai ser também. Mas bobagem, gente. Você não pode criminalizar aquela criança. Ela não tem culpa de ter sido gerada num ambiente totalmente E disfuncional. como se nas nossas famílias biológicas isso não existisse, né, Lisandra? E como Exatamente. se as pessoas também não tivessem a chance de ter uma vida diferente. E É. que culpa a criança tem, gente? A criança ela tem que ser protegida, amada, cuidada. Desde criança eu tenho isso na minha cabeça, sabe? Eu vi uma criança assim na rua e eu ficava, meu Deus, como é que pode? É. Uma criança sem pai, uma criança sem mãe, uma criança sem casa. Então, assim, que aí também entra num ponto que eu acho importante a gente conversar, que a adoção é quem deseja ser pai e mãe, né? Tem esse Isso. desejo. Não é um favor, não é uma caridade, não é uma coisa que o meu filho ele não me deve absolutamente nada, né? E nem nenhum filho por adoção. Que isso também é um ponto muito importante da gente falar, que a gente sempre volta nesse assunto, mas as pessoas precisam aprender. Por isso, gente, compartilha, divulga o podcast, Por para que essa notícia. favor. Curte a página da Lisandra ela também, para que essa notícia se espalhe cada vez mais. Adoção não é caridade. Eu ainda sou cobrada disso. Eu acho que muitos adotivos de modo inconsciente também. Porque quando eu falo assim que eu sou filha adotiva, a pessoa fala assim para mim. Isso acontece direto também. É lá, você deve ser muito grata para sua mãe, não é? Você deve ser uma filha muito boa para ela, né? Eu falei, olha, eu amo minha mãe, de fato, eu sou boa para ela porque eu acho que nenhum filho tem que ser ruim para os seus pais, né? Não faz sentido, mas isso não tem a ver com a minha adoção. Isso tem a ver com os valores. Se eu recebi amor dentro de casa,
Por que que eu vou voltar raiva? Por que eu vou voltar desobediência? Eu acho que se você recebe, você tem que devolver em troca, né? Então, se eu fui adotada num lar em que eu tive respeito, eu não vou desrespeitar a minha mãe, mas isso não tem nada a ver com a minha adoção. Eu não tenho dívida. Quem é adotado, isso é muito importante. Volta e meia, você vê muitas pessoas assim, que chegam e falam assim. Inclusive, aconteceu comigo, tá? Quando eu decidi gerar meus filhos, constituir a minha família, algumas pessoas falam assim: ah, mas você não vai adotar, não? Como se eu tivesse uma dívida com a sociedade. Engraçado que ninguém da minha família me fez essa cobrança. E não acho justo fazer, porque eu não. Veja, Laila, não estou querendo passar uma imagem rude, Sim, mas eu não pedi para ser adotada. sim. Eu pensei a mesma coisa quando você tava falando, eu ia falar É, eu isso. não pedi. Eu também não pedi para ser abandonada. Foram situações que a vida foi me impondo. Tive abandono de um lado, tive acolhimento do outro. Que bom que esse acolhimento aconteceu, porque eu não. Eu vou falar para você que eu olho para trás, eu não consigo ver a minha vida sem minha família. É louco eu achar que eu tenho uma outra família de origem, Você chegou sabe? a ter algum contato, Elisandra? Não, na verdade, assim, minha mãe também errou nisso, sabe, Laila? Porque, obviamente, tive curiosidade quando criança, mas passou. E todas as vezes, as 3 vezes, na verdade, que eu perguntei à minha mãe com medo de perder o status de mãe. Uhum. Isso não, veja, eu não tô aqui com rebeldia com a minha Ah, mãe. sim. Mas naquele tempo não se falava É mesmo. totalmente É diferente. totalmente Totalmente diferente. diferente. É, minha mãe, as 3 vezes que eu fui perguntar para ela, ela matou, literalmente, a minha mãe biológica. Ela matou, falou que um carro passou por cima, mas depois eu percebi que era mentira, porque a segunda eu fui perguntar, ela falou bem assim que ela tinha morrido num tiroteio, mas ela sempre foi uma A morte primeira muito coisa que passou na cabeça na dela, ela cabeça dela, mas assim, mortes muito trágicas, sabe? Podia ter até me passou traumatizado. mal e morreu, Passou pronto. mal. Ah, um anjinho, ela virou um anjinho. Não, não, mamãe realmente matava ela. Acho que na cabeça dela tinha que ser assim, eu sou a mãe, não tem Eu sou outra. a mãe, não tem outra, né? Então, assim, ela leoa mesmo, né? Você vê que até nisso. Então, minha mãe mentiu. E aí, depois você vai crescendo, você vai perdendo curiosidade. Mas agora, tem uns 2 anos, um tio de sangue. Ele veio, enfim, me abordou na rede social e ali ele contou um pouco da minha história. Foi muito importante para mim. Até mesmo porque, às vezes, a gente, enquanto adotivo, isso é muito importante a gente falar, a gente cria histórias na nossa cabeça para deixar o passado também mais leve, né? Ah, assim, por exemplo, Laila, a gente não pode vitimizar toda mãe que coloca um filho para adoção, no sentido de que ela é vítima da sociedade, da vulnerabilidade social. Não, às vezes ela não quer aquela criança. Às vezes ela não quer ser mãe mesmo, às vezes ela é desapegada, não é a pobreza em si, Uhum. né? Eu não sou resultado de um estupro. Minha mãe biológica era pobre, mas ela trabalhava, ela podia se ela quisesse, mas ela não quis. Ela não quis. Então há um desprendimento, né? E é importante quem é adotado tenha essa consciência também, para não ficar idealizando muito que todo mundo é bom, que ela não ficou com você, porque ela não podia, tadinha. Não, às vezes você tem que encarar. E outra coisa também, diante do que eu soube da minha história, hoje eu agradeço a minha mãe. Sabe, Laila? Eu sei que hoje tem uma vertente, eu posso até sofrer crítica pelo que eu estou falando aqui, mas tem uma vertente que não, que a história de vida não pertence à criança, e realmente. Não, que a história de vida pertence à criança, que você tem que contar. Sim, mas você tem que contar aquilo que realmente ela tem condições de absorver. Sim, Aquilo que ela não tem condições de absorver, eu acho que você tem que esperar ela amadurecer e ver se ela quer também, sim, né? Você tem que respeitar, como a gente fala, a história pertence à criança. E ela que tem que saber também se ela quer ouvir ou não. Hoje eu acho que a minha mãe foi muito assertiva em me poupar de certos detalhes, porque eu acho que ia me causar muito dano hoje você emocional. já tem uma maturidade, uma idade, Tenho, já para é saber. mãe, você tem uma outra visão. Outra visão, porque são histórias pesadas, né? São histórias pesadas. Aí você descobre que você tem irmão e que o seu irmão teve uma história totalmente diferente da sua, e aí, enfim, é difícil. É difícil você lidar. Então você tem que ter acesso à sua história. Eu acho que os pais têm que conversar,
tá? Ter muito claramente que a história de vida pertence à criança. Mas se você tem isso claro na sua cabeça, que pertence à criança, deixa ela fazer o que ela quer com a história dela, né? Sim. Não fique insistindo. Eu já vi gente falando para mim que foi em determinado grupo e que ali tinha uma insistência para que a mãe que adotou conversasse com a criança e perguntasse se ela não queria conhecer os pais biológicos, ter convivência. Olha, tem famílias que vão lidar bem com isso, mas no meu caso, não. Entendeu? Ah, deixa seu filho à vontade para escolher. É. Às vezes ele não quer nem saber, e não é questão de trauma ou repulsa, realmente porque é uma história de que ele quer que fique no passado. Então, se é o direito dele querer permanecer no passado. Não tem que acelerar, apressar ou Não, expor a criança a uma situação que às vezes ela nem pensou ainda, nem tem não. acesso a isso. E às vezes eu acho que é importante os pais da gente validar aquele sentimento que a gente tem de que, não, eu só tenho um pai e mãe nessa vida, e são vocês. Por que não? Né? Né? A gente não tá, assim a gente não, né? Tem pessoas que falam assim, mas assim a gente não contribui para o fortalecimento da pauta adotiva. Mas, gente, a adoção, ela não é de uma única pessoa, Laila. A adoção, ela é muito pessoal, são feitas de várias histórias. Então, aquilo que vale para sua família pode não valer para a minha, Sim. né? Tem que ver o que faz sentido para a sua família. Não é uma receita de Não bolo, é não uma é nada receita de bolo. automático, é vivendo cada dia. Eu vejo aqui no podcast, na rede social também, que as pessoas mandam mensagem. O último podcast que eu gravei, a mãe estava contando que ela não falou logo. Ela esperou ter uma determinada idade para conversar com a filha. E eu percebo, Lisandra, que assim, a nossa motivação em adotar, ela pode se manter parecida ao longo dos anos. O desejo, né, de quem quer ser Uhum. mãe e pai. Mas as informações sobre a adoção mudaram muito. Mudaram Eu muito. lembro que quando eu era criança, era assim, é filho de criação, Uhum. né? Que as pessoas tinham muita adoção brasileira, eu não sabia nem que o termo era esse. Uhum. Mas você ouvia falar assim, fulano é filho de Filho de criação. criação. Eu ouvi muito isso. E hoje em dia, não, você não escuta mais esse Uhum. termo. E não é que justifica, mas eu entendia logo quando uma tia chegou, que pessoas mais velhas chegavam pra mim e falavam assim, você conhece a mãe dele? Uhum. Né? Qual é a história dele? Ela te deu? Porque lá na história deles, eles viram Era muito isso assim. acontecer. Mas eu não recebia com tanta calma, né? Porque você não quer, logo quando o filho chega, você não quer saber muito da genitora, não no sentido de não respeitar a história dela, não é isso. Mas você quer viver aquela sua história, construir o vínculo com seu filho, né? Uhum. A sua história de vida em família. Sim, Né? A gente sabe que a história do Matias, por exemplo, não começou com vocês. sim. Ele teve uma história antes, mas só que a história da família de vocês começou com vocês, com ele chegando. Então, é a história da família de vocês, assim como eu tenho a minha história com a minha família. Tenho um passado? Tenho, mas eu não quero trazer esse passado E para minha ponto. família. E ponto, uma decisão minha. E aí a gente entra num assunto, o que que a gente não deve falar para quem tanto é filho por meio da adoção, como é pai e mãe por meio da adoção. Você que já Uhum, tem essa experiência grande com o tema, o que que você uhum. acha importante a gente não falar? Eu acho que assim, é, não falar a questão de que essa cobrança pela sua adoção, de que você tem que ser um filho melhor, que você tem que ser exemplo, porque as pessoas já te cobram isso, né? Porque se você, uma pirraça que você faz, a pessoa já olha para você, ali, ó, é o problemático. Então, eu acho que fazer comparações físicas também é muito ruim, principalmente no meu contexto, porque eu sou negra, sou parda, e minha família toda é branca, e falar assim, nossa, mas você se parece com quem? Né? Ficar buscando, eu apresento a minha irmã, a pessoa, nossa, mas vocês são tão diferentes. Fica para você, são observações que não acrescentam e que, inclusive, pode trazer muita dor e trauma para alguém. Eu acho que essa questão, né, quando é mãe, falar assim, você conhece a mãe dele? Poxa, gente, valida. Eu sou o quê? Exato, ela é mãe, né? É filho. E perguntar para o filho também. E você conhece a sua mãe? Você conhece a sua família de verdade? Esse de verdade. Nossa, isso fere, porque, gente, eu não tenho família de mentira. Sim. Eu só tenho uma família na minha vida, minha família de verdade, é real. Quando eu fiquei de recuperação na vida, foi com a minha mãe que eu recorri, que me botou de castigo. Então, não existe família de verdade ou família de mentira. Existe uma família, né? A família da gente é a família real. Então, valide.
essas relações. Eu acho muito chato esse termo pejorativo aí. No interior a gente ouve ainda, né? Ah, filho de criação. Não existe filho de criação, né? Criação você cria gado, você cria galinha. Agora filho não, o filho você tem ou você não tem. Porque se a gente fica criando essas classificações, você realmente classifica, né? Você cria legitimidade, então quem vem pela adoção não é filho legítimo. Não existe isso, nós somos iguais, né, perante a lei e iguais em termos de sentimento também. Então, eu acho que essa questão desses termos pejorativos, dessa cobrança, da incerteza, da dúvida sobre aquela criança que está chegando, a questão da família de verdade. Ah, você tem irmãos? Poxa, eu te apresentei três. No caso, eu tenho três irmãos. Então, você quer mais? Não, e o pior ainda é perguntar pra criança, né, Nossa, Elisandra? e eles perguntam mesmo: você conhece sua mãe de verdade? Eu conheço. O nome da minha mãe é Heloísa. É a única mãe que eu tenho na vida. É a única mãe que eu tenho na vida, que esteve comigo durante todo o tempo. Então, eu acho que é muito ruim. E eu acredito também que determinadas perguntas, dúvidas, que nada acrescentam, você tem que guardar para você mesmo. Nem tudo a gente sai perguntando por aí, porque há pessoas que têm histórias de vida diferentes da sua. Então, é importante você ter respeito, ter em mente isso, não brincar com a história de vida das pessoas. O ano passado, tem uns 2 anos isso, Laila, a pessoa foi no meu perfil, um rapaz, não conheço, meu perfil pessoal, chegou e falou bem assim, e aí, adotada? Qual é a boa de hoje? Eu falei, gente, que brincadeira de mau gosto, né? Porque assim, eu não tenho problema nenhum em me posicionar enquanto filha adotiva, como nós estamos aqui, mas e aí, adotada, não faz sentido algum, porque a adoção, ela justamente trouxe isso, ela me trouxe um nome e um sobrenome. Eu tenho um nome, né? Para mim não teve efeito, mas pode ser que pode ter efeito ruim para uma outra pessoa que não tenha, que não esteja bem em paz com a sua história. Então pode causar dor, pode machucar, pode reacender sentimentos. Então não tem porquê, né? Você não sai se posicionando assim, é adotiva, é adotada. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu olhei aquilo, falei, meu Deus, num determinado momento eu cheguei até a escrever uma resposta, mas depois eu apaguei. Eu falei, gente, essa pessoa deve ser tão infeliz. Ela deve olhar para minha família e deve sentir uma raiva tão grande, porque as pessoas elas invejam o amor, né? O sucesso de você ter uma família, de você ser amada. Então eu falei, gente, eu acho que essa pessoa ela é muito infeliz. Pessoas que não têm amor na vida, elas são infelizes. Então eu rezei uma Ave Maria para ela. Vai com Deus, meu Vai filho. com Deus, mas brincadeiras desse tipo, eu acho que ferem, que machucam e que nada acrescentam. E Lisandra, a gente já vai caminhando por fim, né? Se você tiver mais alguma coisa que você acha importante a gente destacar aqui no podcast. Mas o que que é adoção para você? Como que você define adoção? Se tem como, né? Definir. O que que essa palavra significa para você? Nossa, engraçado que eu acho que ninguém nunca me fez essa pergunta, Laila. Não, e eu pensei agora, não tá É uma pergunta tão simples, né? Tipo assim, que era para ser, né? Ou se já me fizeram, eu não sei, mas o que é adoção para mim? Olha, eu vou pegar num contexto pessoal, né, de como eu vejo a adoção, né? Porque a gente sempre busca aquilo que a gente vive, né? Eu vejo, olhando assim, para minha adoção, eu vejo que a adoção, não sei se eu estou sendo prepotente ou arrogante em falar nisso, mas eu vou contextualizar o que eu estou pensando aqui. Eu vejo que a adoção, ela me tornou assim, única. Porque eu era uma criança, como qualquer outra criança. Mas ao ser adotada, eu me tornei filha. E como qualquer filho, porque eu também sou mãe, eu me tornei única, eu me tornei especial aos olhos dos meus pais. Eu acho que a adoção nos torna únicos, nos torna verdadeiramente filhos. Eu acredito que a adoção, para mim, ela tem esse poder, sabe? De pegar aquela criança que era como qualquer outra, trazer para dentro da sua casa e falar: não, ela é meu filho, ela é minha filha. E olhando para trás, eu vejo que a adoção
ela me tornou única. Ela me tornou membro de uma família. Eu acho que é isso, Laila. Não, e aí eu já tô aqui, né? Eu sou uma chorona. Eu acho que é isso. Porque quando você falava, né, que se tornou única, a adoção me tornou mãe, Te né? tornou única. Única, porque eu já tinha realizado muitas coisas na minha vida, mas ser mãe era algo que eu não conseguia, né? Assim, não tinha. E eu falo que Deus sabe de tudo, né? Então ele já estava preparando aquela coisa linda. Ele não tinha nascido, então não podia ser outra. Mas foi por meio da adoção que eu pude, que eu posso hoje ter meu filho nos braços, que eu posso até primeiro ano até falar mãe. Gente, eu sou mãe, sabe? Nossa, Eu sou que mãe. poder, né? Então assim como a adoção tem esse poder de dar uma criança uma família, ela também tem esse poder de dar esses pais, esse pai, essa mãe, essa coisa de ser mãe, de ser pai, né? Essa possibilidade. Então, assim, é um amor, gente, que realmente extrapola o coração. Então, se você pensa em adotar, procura saber, estuda, não cause mais estrago na vida dessa criança, né? Por às vezes, por uma falta de conhecimento. Mas o amor, ele transforma muito, né, Elisandra? Ele faz a nossa vida muito melhor. Se você quer ser Olha, pai e mãe, abre o seu coração. Eu não tenho mais nada pra falar, Elisandra. Pode falar o que você quiser. vendo a Laila que se emocionada aqui, eu também me emociono de cá, e vendo a sua fala, eu acho que é isso, né? A adoção, eu como filha adotiva, você como mãe, se complementa. Sim. A adoção nos torna únicos, não é? Não é, Laila? E Você constrói o nós, né? e constrói nós. Então, eu achei muito bonita essa sua pergunta. Eu acho que a adoção nos torna únicos. A adoção te torna única como mãe, porque ninguém vai ter a maternidade que você tem. E ela torna único como filho, porque ninguém vai ser como o Matias para você. Não. Ninguém vai ser. Então, eu acho que a adoção me tornou filha. A adoção me tornou única para minha família. Eu acho que é isso. Lisandra, muito obrigada. Que alegria ter você com a gente. Obrigada a vocês que acompanham a gente. Né? Curte mesmo, gente. Compartilha, leva essa história para mais pessoas. Às vezes tem alguém que tá na dúvida, ou um filho por adoção que às vezes não tem tão bem resolvido, tá numa fase de dúvidas, né? De querer saber como agir, como saber mais sobre a sua história. E é isso. Obrigada. Um ótimo ano para vocês. E a gente continua por aqui. Obrigada, gente.